Essa semana nós tivemos a impugnação da divulgação da pesquisa da Atlas Intel. E isso pegou muito mal no mercado, porque assim, porque existe ali, um partido entra contra a divulgação dessa pesquisa e depois ainda tem ali a questão do STF entrar em mais uma contenda judicial, né? O STF deveria estar um pouco mais afastado de tudo isso, o TSE, né? E é sobre isso que eu quero falar, porque isso levanta a minha tese, eu acho que eu venho comprovando sobre isso, mas eu quero falar um pouco mais sobre a questão da divulgação de pesquisas eleitorais. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, sou cientista social e político, sou sócio aqui do Instituto IBESP, em pleno domingo, gravando depois do vergonhoso jogo do Brasil, mas falar sobre esse tema, mas antes eu queria chamar a atenção aqui das pessoas, dos membros do Clube IBESP. A gente está com um problema no canal fechado do IBESP, porque o YouTube exigiu um monte de documentação e tal. A gente está mandando todas as documentações e eles não liberaram ainda para a gente voltar a ter o nosso canal, onde eu posso aí apresentar pesquisas para vocês, ter ali uma discussão um pouco mais longa. Então peço desculpas a vocês, quando voltar a gente retoma todos os vídeos. Mas falando sobre divulgação de pesquisas eleitorais, primeiro eu quero colocar meu posicionamento, acho que quem já acompanha o canal do IBESP aqui sabe o meu posicionamento. Eu sou totalmente contra a divulgação de pesquisas eleitorais, tá? E por que eu sou totalmente contra a divulgação de pesquisas eleitorais? Se por um lado você ter ali um estudo para entender o que as pessoas pensam em relação à redução da maioridade penal, que você traz um dado para a sociedade discutir, você fala, olha o que o brasileiro pensa sobre a redução da maioridade penal, você traz dados para os políticos entenderem como pensam os brasileiros sobre aquele tema e falar assim, olha, ok, 80% é a favor, tá? Então, poxa, vamos começar a pensar nisso, porque é o que a população quer. E também para quebrar um pouco ali dos obstáculos que tem de alguns grupos de poder, que, não, eu sou contra isso, por questões ideológicas. Como que você pode ser contra alguma coisa que a maioria dos brasileiros pensa? Então isso aqui é só eu estou colocando a questão da maioridade penal, mas a gente pode falar sobre vários temas sociais, econômicos. Então, o Instituto de Pesquisa, ele fazer uma pesquisa desse nível e expor é um ponto importante que ele está dando ali para a sociedade. Ele está uma colaboração positiva, né? Qual é a colaboração positiva de uma pesquisa eleitoral quando você mostra quem está na frente e quem está atrás? Eu quero, não vou fazer uma defesa aqui da Atlas, mas a metodologia dela é interessante, eu entendo que as pessoas que estão por trás ali, o Andrei Roman é uma pessoa séria, não é nada contra eles, mas qualquer coisa que você faça, qualquer erro metodológico, qualquer pergunta que você coloca na frente, alguma coisa que você faz, você pode ter um desvio do resultado e isso levantar uma grande discussão que todos os institutos de pesquisas não prestam. Por isso é uma defesa que eu tenho, porque quando o instituto ele expõe um dado eleitoral, porque quando você pega uma pesquisa a própria Quaest essa semana, do Felipe, que é um grande profissional, ele fez uma pesquisa com 106 perguntas, é uma pesquisa absurda, enorme, um custo altíssimo, muita dificuldade para se fazer uma pesquisa dessa. E aí, o que as pessoas prestam atenção? Apenas se o Lula e o Flávio estão brigando ali, se o Zema cresceu um ponto, se o Caiado caiu um ponto. Então percebe, uma pesquisa com 106 perguntas, com tanta coisa importante, o que a sociedade foca no ano eleitoral? Apenas em quem está na frente e quem está atrás. E como eu sempre falo, eu escrevo isso no meu livro, que está na Amazon, se você tiver interesse, é baratinho, é o livro mais vendido de pesquisas eleitorais, eu sempre falo isso, porque é o único realmente que foca de forma metodológica, explicando. Qual é o dado importante aí? Zero importância. Primeiro, porque a eleição não começou. Segundo, porque Lula é mais votado porque é mais conhecido. Um quarto da população não sabe quem é Flávio Bolsonaro. Os institutos não medem isso, o IBESP mede, está medindo isso, tá? O potencial de abstenção, tem muito eleitor que vota na pesquisa ali, na pesquisa realizada, que não vai votar. E aí quando você descobre, o dado muda totalmente. Percebe, esse dado de quem está na frente e quem está atrás, ele não tem importância alguma, a não ser gerar discussão de um monte de gente que
com perdão da palavra, nunca estudou, não entende nada de pesquisa, não entende nada de população brasileira, de eleitor, não entende nada de cidades, não tem noção de quantos municípios tem no Nordeste. Se eu perguntar isso para você, quantos municípios tem no Nordeste? Você não sabe, são 1.794, por exemplo, não tem noção do peso eleitoral do estado de São Paulo, não tem noção de nada. Simplesmente pega aquele número e começa a discutir. Olha, o Lula cresceu 1 ponto, o Flávio caiu 2, então quer dizer que a eleição acabou. A importância da pesquisa eleitoral, ela é essencial para planejamento de campanha. Tá? Então, assim, essa é uma missão de vida que eu tenho, que é acabar com a divulgação de pesquisa eleitoral. Acabar, é a minha missão de vida. A minha parte é não fazer, mas eu entendo que isso já causou muito problema e mais do que isso. Hoje a gente tem infiltrações de grupos de interesse, que você pode colocar grupos de interesse violentos, aí vamos chamar desse jeito, em pesquisas eleitorais nas eleições municipais. Acontece muito mais. O que você vê hoje na televisão, ali aparecendo, um monte de jornalista que não sabe escrever o óculo copo e quer discutir pesquisa, quer falar que é analista político, mas não entende nada de Brasil. Eu fico incomodado demais, porque o cara ele sai de carro blindado, chega naquele estúdio, grava a volta de carro blindado para casa, mora num condomínio bonito, e ele acha que entende de Brasil, e não entende nada de Brasil. E aí quando você pega nas cidades, que ali é o grande problema, porque quando você vê isso nacionalmente, você fala, caramba, o que está acontecendo? Essa pesquisa está induzindo aquela discussão louca, né, que tem, e que os institutos, eles acabam sendo os grandes culpados. O início do meu livro, eu falo sobre isso, que nós temos 3 culpados. Né? O primeiro culpado são os políticos que querem esse dado, acha muito importante. O político que estuda sabe que isso não é importante, mas infelizmente a gente tem 5.570 prefeitos, a gente tem 60 mil vereadores, a gente tem 27 governadores, tem presidência da República, você tem muita gente, deputados federais, senadores, tal, você tem tudo isso. A grande maioria não entende o que é uma pesquisa eleitoral, não tem noção do que é uma pesquisa eleitoral. Então ele acha que aquele dado é importante, quem está na frente, quem está atrás. E se apega àquele dado e às vezes até quer contratar uma pesquisa só com esse dado, que não tem validade nenhuma, 1 minuto depois não vale mais nada. E aí o que acontece? O que a gente pega nisso tudo é que o político ele é o grande culpado, porque ele deveria exigir um material, uma pesquisa robusta, como eu vou apresentar amanhã para um prefeito, com 250 páginas, lida página por página. Ah, mas essa página conta, tem questão de voto? Tem, porque o prefeito quer saber quem é o candidato à presidência que está na frente. É claro que a gente coloca isso. Mas essa é uma fotografia unida a mais 249 fotografias, dá um filme maravilhoso. Que aí você pega aquele filme e você vai entender todo o enredo, vai ter planejamento em cima disso, o prefeito vai entender o que a população precisa, e aí vai montar planejamento da gestão dele. E prefeitos que normalmente trabalham assim, governadores que trabalham assim, presidentes que trabalham assim, normalmente têm uma aprovação alta. E quando um casamento é bom, normalmente o casamento tem uma longa duração. Então, se um presidente, um governador e um prefeito é bem avaliado, claro que a população quer que ele continue alguém que vá dar sequência nesse governo. Então, os políticos são grandes culpados disso tudo. Segundo grande ator, culpadíssimo, e talvez hoje um dos mais culpados, é a imprensa. A imprensa, ela se tornou alguma coisa panfletária, ela quer pegar esse dado e ficar criando links, cliquezinho para você clicar e ver, olha o que aconteceu, e você vai clicar, e depois vem o cara, faz uma chamada ridícula na televisão, e aí põe aquele monte de analista, como eu disse para vocês, que fica num ar-condicionado com uma roupa bonita, cheirosa, e acha que entende de povo. Não entende nada de povo, não entende nada de número, não entende de estatística, não entende de ciências sociais, políticas, nada. E fica falando tudo aquilo. E a mídia exige isso, porque é isso que dá clique. Tá? Então, eu nunca falei aqui, mas jornalista me procura e fala, você tem pesquisa eleitoral para sair, para a gente colocar aqui? Eu falei, não, eu tenho pesquisa social, interessa? Não, isso não interessa. Como que não interessa, por exemplo, saber qual que é o grau de importância que as pessoas dão para a segurança no Brasil? Isso não é importante? É muito mais importante de saber quem está na frente, né? Mas eles não querem, então a imprensa não quer esse dado. Então, o segundo ator muito culpado por tudo que está acontecendo com as pesquisas eleitorais, com essa descrença que as pessoas têm nas pesquisas eleitorais, é a mídia, a grande mídia. Tá? Em terceiro ponto, o ator certamente mais culpado, o grande culpado de tudo isso, são os institutos de pesquisas, que aceitam atender essa demanda
ridícula de políticos que não entendem nada e só quer saber quem está na frente. Então ele deveria orientar e falar assim, não, isso vai ter na pesquisa, mas nós precisamos ter isso. Ah, mas aí vai ficar mais caro? Exato, vai ficar mais caro, mas você vai ter toda a informação. Você não vai ter uma bola de cristal para saber acreditar e tentar achar quem vai ganhar. Você vai ter ali uma ferramenta de georreferenciamento, um Waze, que vai te mostrar o melhor caminho para chegar no seu objetivo, vai te mostrar, olha, se der tudo certo, talvez você chegue nesse horário aqui, se não acontecer nada externo. Então, o Instituto deve ter a obrigação de falar isso com o seu cliente. E também tem a obrigação de fazer como eu faço com a mídia. Eu me nego a enviar dado eleitoral. Pronto, eu mato isso. Então, se os institutos de pesquisas fizessem isso, não me causariam a revolta que eu tenho e a vontade que eu tenho de ter uma grande lei onde coibisse esse número excessivo de divulgações, tá? Eu não estou dizendo que assim, vai proibir, ninguém mais divulga, mas assim, deve ter algum padrão, porque se você fica preocupado e assustado com as pesquisas nacionais que saem aí, que são feitas por institutos que têm estrutura física, que realmente realizam pesquisas, vocês não têm noção que vai acontecer em 2028 caso não exista uma lei, porque são criadas, isso também está no meu livro, eu falo sobre, tem um capítulo chamado Pesquisas Eleitorais Criminosas, porque eu coloco lá como é montado o crime. Tá? E quando eu falo do crime, sim, agora existe realmente o crime dentro desses institutos de pesquisas, onde eu chego lá e falo, coloca sim, porque eu quero mexer com a cabeça do eleitor, que eu quero que aquele cara ganhe a eleição, porque eu quero dominar aquele cara lá, aquele candidato a prefeito. Isso acontece nas 5.570 cidades. Está lá no meu livro, eu explico isso, mostro dado por dado, mostro estatístico que assina, ele teria que ler uma pesquisa com calma, ver tudo certinho, foi feito, acompanhar a realização das pesquisas, como foi feita essa pesquisa, para depois ele assinar. Mas tem estatístico que assinou mais de 600 pesquisas, como se ele conseguisse ali em 3, 4 meses de eleição, conseguir ler com atenção, ver que foi fazer uma auditoria em 600 pesquisas. Esse é apenas um exemplo. Então nós temos todo um mecanismo que acaba caindo em cima de um instituto grande como a Atlas, que eu não quero falar se teve erro, se não teve, mas a que ponto chegou a justiça começar a fazer essa intervenção, partidos vão começar a bloquear, quer dizer, a partir de hoje, se uma pesquisa não for boa para mim, eu vou lá e bloqueio a pesquisa. Tá? O grande problema está no início, está nessa lei leniente que nós temos, o TSE, apesar dele ter ali um registro, onde você vai registrar quem é que, olha, põe todos os dados da pesquisa, os dados internos, a forma, o questionário que aplica pode ser um questionário totalmente diferente. Eu posso registrar que eu vou falar com 2.000 pessoas e falar com 1.000, não tem como ninguém fazer uma auditoria interna dentro do instituto. E a gente tem casos absurdos, que aí fica muito claro que tem problema, quando a pessoa que contrata é a mesma que é o contratante. Ou seja, o IBESP faz uma pesquisa nacional que custa muito dinheiro e quem pagou essa pesquisa foi o próprio IBESP. Qual é o interesse que eu tenho de fazer essa pesquisa? Não existe interesse, porque o meu interesse aqui, eu tenho muito funcionário, eu preciso trabalhar, preciso vender, preciso receber para poder pagar todo mundo e fazer com que a minha empresa gire. Então, o que justifica eu ficar fazendo pesquisas nacionais e grandes para sair em jornal como se aquilo fosse melhorar a minha visibilidade? Sim, as pessoas, os institutos que saem na TV, na rádio e tal, eles são mais conhecidos e aí podem conseguir vender um pouquinho mais caro, isso é verdade, mas ao mesmo tempo pode acontecer algum problema por um erro metodológico ou simplesmente porque naquele momento o resultado foi aquele, isso desagradar um grupo e você levar processo, não poder ter sua vida ali esculhambada, o seu nome esculhambado. Né? E como eu falo sempre, o IBESP é meu terceiro filho, eu vou morrer pela credibilidade dele, eu me mato pela credibilidade dele. Eu não aceito ninguém falar mal do IBESP, tanto é que domingo eu estou de uniforme aqui porque eu vou trabalhar hoje o domingo inteiro e estou sempre de uniforme porque eu faço questão e tenho orgulho dessa marca que eu criei junto com a minha esposa na mesa da cozinha da minha casa. Então eu não posso pegar e jogar no lixo por causa de dinheiro. Tá? Mas se a gente não tiver uma regulamentação dessa atividade,
Eu já tenho pronto, eu já estou discutindo com muita gente e espero que ano que vem a gente tenha um Senado e uma Câmara diferenciada, pessoas que queiram aprender sobre o tema, onde eu possa explicar a necessidade de uma regulamentação. A Coaeste vai continuar existindo, divulgando pesquisa, atas, vai continuar, mas chega um certo momento que a gente tem que ter regulamentação. Porque 2028, se vocês ficaram preocupados, atas, um grupo ficou preocupado porque o dado não é interessante e o outro grupo ficou preocupado porque teve a intervenção do TSE. Vocês não têm noção do que vai ser 2028 se a gente não tiver uma organização, tá bom? E uma regulamentação. Então, muito obrigado, até a semana que vem.